Hoje o Papo Mineiro, numa prosa de regionalização da cultura e turismo, com o gestor Alex Tiso, funcionário público concursado, atuando há 34 anos no Conservatório Municipal de Música Gileno Tiso, onde ocupou os cargos de coordenador, supervisor, vice-diretor e diretor por 2 mandatos. Atuou como gestor municipal de cultura, lazer e turismo da cidade de Três Pontas entre 2018 e 2024. Graduado em licenciatura em música, bacharel em saxofone, especialista em educação musical pelo UNES-MG. Graduação em eventos pelo Instituto Federal Sul de Minas e é o atual presidente da EGR Encantos de Minas, vice-presidente da Rede de Gestores de Cultura e Turismo e também vice-presidente da FECITUR, dos Circuitos Turísticos. Membro do Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Alex. Boa tarde, Hernani, boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Papo Mineiro. Muito obrigado. Papo Mineiro está aí. Ainda bem, né? Papo Mineiro está aí. 5 anos, Alex. Não é brinquedo, não. Coisa boa. É muita história, muito caminho. Muita história boa. Boa. Isso é importante. Né? Deixando aí um legado para os próximos mineiros. Coisa boa. Isso é... Hoje a palavra é sua. Você nasceu onde? Aí em Três Pontas mesmo? Repete, por favor, cortou aqui um pouquinho. Eu dei uma voada, né? Você nasceu em Três Pontas mesmo? Nascido em Três Pontas, né? Estou com 56 anos. Então, nascido em Três Pontas, descendente de italiano, né? Nono italiano, nascido na cidade de Três Pontas, terra de Milton Nascimento, terra de Wagner Tiso, terra de Padre Vitor, terra de Nossa Mãe, terra de tantos artistas bons. E também do governador Aureliano Chaves, né? Governador Aureliano Chaves, né? Foi vice-presidente, assumiu interinamente a presidência também da República, né? Parente também, nós somos da mesma família também. Ah, que bom, ótimo. Então, isso é muito bom. Então, a palavra é sua. Então, tá, joia. Então, minha carreira, ela é formada basicamente pela música, né? Eu comecei, minha família toda, né? Todo mundo fala que se é tio é músico, não é bem assim, né? A família tem realmente um veio musical muito forte, e eu atribuo isso até pela transmissão de conhecimento, né? Eu falo, quando eu conto essa questão da transmissão de conhecimento, tem muita gente que fala assim, mas quer dizer que nem todo tio é músico? Eu falo, nem todo tio é músico, né? Assim como outras profissões, né? O cara se destaca numa profissão, não é a família inteira que é de médico, a família inteira que é de advogado e tal. Mas a música, ela sempre esteve muito presente na família, porque era uma tradição, né? As famílias antigas, todas, a maior parte das famílias tinham um piano em casa. Se não tinha um piano, tinha um acordeon, né? Tinha sempre uma tia que cantava. E isso realmente foi muito, muito presente na nossa família, né? Desde a chegada do meu nono, Sério Tiso, que a gente descobriu que depois na verdade, o nome dele era Savério Tiso. Desde a chegada dele no Brasil com os irmãos, essa história é boa, viu, né? Não posso esquecer de contar essa história depois. E a nossa descendência vem da Iugoslávia, né? Um povo cigano, e nós fomos descer para a Itália. A família foi aportar na Itália, e da Itália ela se espalhou pelo mundo, né? Com a saída dos italianos, que foram povoar outras terras a trabalho,
né? Muitos consideravam como os escravos brancos, mas foram pessoas italianas que prosperaram muito, principalmente no Brasil. E uma dessas famílias era do seu Savério Tiso, né? Com seu pai, Francesco. Quando eles vieram para o Brasil, eles eram 8 irmãos. E esses 8 irmãos, eles se espalharam. Alguns vieram para Três Pontas, outros ficaram em São Paulo. Então, essa parte da família que veio para Três Pontas é a que mais configurou dentro da música. Talvez por ser uma cidade interior, ter essa facilidade, onde todo mundo se conhece, todo mundo visitava as casas de todo mundo, né? As casas sempre eram casas baixas, de várias janelas, e assim era a primeira casa onde meu avô Savério morou. Era uma casa de esquina no centro da cidade, ao lado da igreja, uma casa com 12 janelas, e numa dessas janelas, que dava para uma sala, tinha um piano. E esse piano era motivo de reunião, de festas, né? Tanto é que o livro, né, sempre foi, né? E ali surgia um violão, surgia um acordeon, e esse piano, ele praticamente funcionava 12, 14 horas por dia. Então, desde que abriam-se as janelas dessa casa, tinha sempre uma tia tocando, uma tia dando aula, ou alguém que foi tomar um café e sentou ao piano e foi tocar. Então, não tinha jeito de ser diferente que os filhos que aí entravam, né, os filhos que vinham, os netos que vinham, se enveredassem para o lado da música, porque aquilo lá era recorrente. Então, quando as pessoas falam, né, Tiso tudo é músico, o vô Savério não era músico. Ele não era músico. Quem era musicista era a esposa dele, que era uma pianista. Mas essa convivência musical, uma família muito unida, né, desde das histórias que tem no Tiso, Sinônimo de Festa, é um livro muito bacana que conta a história dos tios de uma forma geral, e depois ele conta a história as descendências de cada um desses irmãos. Então, esse livro está sendo feito uma segunda edição agora, para atualização, né? Porque ele foi lançado aí tem uns 15 a 20 anos, então tem muita gente que veio depois disso que está dando continuidade. Então, esse livro, ele traz muito claramente essas questões musicais. E eu levo isso para todo lugar, com várias entrevistas que tem do Wagner, ele conta, né? Ele foi até a Iugoslávia, foi até as margens do rio Tise, para conhecer realmente a descendência da família, né? Então, a Itália é nosso berço, né? A Iugoslávia é nosso berço, e, sobretudo, o Brasil, onde nós estabelecemos. E eu seguindo a tradição da família, né? Aos 4 anos de idade, eu já começava a estudar piano com a minha tia Ruth, que foi professora do Wagner Tiso também. Então, eu estudava a parte teórica com ela. Paralelo a isso, a gente tinha aqui um militar reformado do Exército, um tenente do Exército, que era um maestro da banda de coreto, né? E a parte musical eu estudava com ele. E aí, para minha grata surpresa, que eu falo hoje que qualquer pessoa que fosse aprender desse jeito, certamente teria desistido da música. Ele me fez estudar teoria com ele 1 ano antes de colocar a mão no instrumento. 1 ano. 1 ano, sagradamente, toda semana fazia aula com ele, Tenente Brito, mas instrumento só dali 1 ano. E ele sempre repetia isso. A hora que você estiver apto na parte teórica, você pega o instrumento. Então, eu estudava junto com a minha tia. Foi bom, né? Foi bom, foi bom. Pois é, estudava junto com a minha tia e estudava junto com o Tenente Brito. E aí, aos 5 anos de idade, eu comecei a fazer aula de saxofone com o meu avô, Djalma Tiso. E meu avô, Djalma Tiso, foi uma pessoa muito importante dentro da música de Três Pontas, porque ele tocava num local aqui em Três Pontas que chamava Automóvel Clube, onde aconteciam os bailes, né, da sociedade.
E nessa época tocava ele, tocava Duílio Colgo, que você já deve ter ouvido falar, morava em Belo Horizonte, também da família, ligado à família Tiso. O Duílio era o pianista, meu avô o saxofonista, um outro senhor aqui de Três Pontas, Ângelo, era o baterista, e o primeiro crooner desse grupo foi Milton Nascimento. Foi quando Milton Nascimento apareceu realmente para a música, para a sociedade. Ele era menor de idade, então ele não podia frequentar o clube. O clube. Né? E aí, quando ele já tinha uma certa estatura, eles passavam com ele pelos fundos, pela cozinha do salão, para ele poder fazer uma participação à noite. E essa foto é bacana isso, né? E aí foi a iniciação do Milton, foi lá, no Automóvel Clube de Três Pontas, junto com o meu avô. Então eu falo que ele tem uma importância muito grande junto com essas pessoas que tocavam, né? Algumas vezes o Wagner substituía o Duílio ao piano, e assim começaram as músicas desses dois grandes gênios da nossa música brasileira, Wagner Tiso e Milton Nascimento. E aí começavam os laços de amizade que foi dar no que deu hoje, né? Esse reconhecimento mundial desses dois. Então eu fico muito feliz, porque aí eu fui estudar saxofone com meu avô, e aí, como eu já tinha essa bagagem de teoria, com 6 anos eu fiz a minha primeira apresentação numa das festas de família. Por isso que eu falo que essa tradição era muito importante, Tiso sinônimo de festa, porque qualquer motivo ia assinar um papel, tinha um sarau na casa de alguém. Ia fazer uma comida, tinha um sarau. Ia inaugurar uma casa, tinha um sarau. E aí foi inaugurar a casa de uma tia nossa, a tia Orlando, que era mãe do Duílio, e teve um sarau, né, da família. E foi minha primeira apresentação em público, quando eu toquei saxofone. Eu lembro direitinho a música, eu tocava Eu passo a vida cantando, ai Lili, ai Lô. Foi minha primeira música ao saxofone. Errei pra caralho. Muita nota errada. Mas com muito sabor de vitória, né? Porque aos 6 anos, vendo aquele tanto de gente da família já importante, Vinícius Tiso, né? Vinícius Tiso era o narrador oficial desses encontros, então era uma maravilha. E aí minha história musical começa aí, aos 6 anos de idade, na primeira apresentação em família. E daí. Em família, porque você não podia entrar no clube. Isso, exatamente. Nem já você era sem chance, né? Então a iniciação foi aí. E aí aconteciam muitas. A gente tinha um conservatório aqui em Três Pontas, antigo. A gente estudava lá, tinha as apresentações eram no Clube Trespontano, era uma coisa era um padrão de muito era um padrão alto para a sociedade, né? Então, assim, o clube da sociedade, a gente fazia as apresentações lá. E a minha vida musical foi aflorando dessa maneira. E mais tarde eu comecei a estudar mais a fundo com outros professores. Fui estudar com Teco Cardoso, Ivan Meyer, tive aulas fui aprimorando minhas aulas com meu avô, tive aulas com Paulo Moura, né? Então, Paulo Moura era muito amigo do meu avô. Então, essas pessoas foram pessoas muito importantes na minha vida. E aí, perto dos 18 anos, né, quando meu avô falece no dia 5 de dezembro de 1986, no dia 8 de dezembro, 3 dias depois, eu fui praticamente obrigado a assumir uma fazenda que meu avô tinha. Minha mãe era filha única, eu só tinha mais um irmão, 5 anos mais novo, então a tarefa ficou para mim, que era justamente quando eu ia começar a minha carreira de
professor, né? Porque naquela época, a gente que já tocava um pouquinho, tinha conhecimento, a gente sempre era convidado para dar aula para outras pessoas. E eu fui convidado para dar aula no então Conservatório Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, que tinha acabado de ser fundado, que hoje é o Conservatório Gileno Tiso, né? Tem mais quase 40 anos de fundação. E eu não pude assumir. O Gileno foi seu parente? O Gileno é primo, né? Irmão do Wagner, primo. Foi uma pessoa de extrema importância na minha carreira musical. Aprendi, depois aprofundei teoria musical com ele e toquei muito com o Gileno. Tocava muito, principalmente em Belo Horizonte. A gente tocava na casa do Comandante Assunção, tinha sempre uns eventos na casa do Comandante Assunção, no Boulevard, nas festas aí em Belo Horizonte. Então eu sempre toquei muito, muito com o Gileno. E aí eu tive que tardar isso, né? Essa minha fincar as minhas raízes definitivamente na música. Lógico que eu não parei nesse tempo, né? Assumindo uma fazenda que eu não tinha absolutamente nada a ver, né? Não sabia o que era um pé de café, não sabia o que era uma galinha, não tinha a menor ideia. Mas enfrentei isso aí durante uns... Seu universo era outro, né? Era outro, eu queria outro. E eu queria estudar música, e aí não tinha como. Né? Como é que eu ia sair de Três Pontas para ir para Belo Horizonte, para ir para São Paulo estudar música e deixar minha mãe aqui sozinha também. Então, essa oportunidade da música ficou guardada no baú por alguns anos. Eu comecei a tocar em casamentos, festas, logicamente, mas sempre o foco principal era a fazenda. Até que, um certo dia, o diretor chegou na minha casa e falou assim, olha, já tem 5 anos que eu converso, que eu vou atrás de você para que você venha dar aula no conservatório. Hoje é a última vez que eu venho. Eu falei assim, puxa vida. E agora? O que eu vou fazer? A fazenda eu sei que não vai ser. Eu falei, beleza, eu vou aceitar a sua proposta. E aí eu começo a dar aula no conservatório em 1991. Então, esse ano eu completei 34 anos de carreira de professor, né, no conservatório, por onde eu já fui diretor 2 vezes, já fui vice-diretor 2 vezes, já fui supervisor, já fui coordenador, já fui professor de saxofone, de flauta, de bateria, de percepção musical, estruturação musical, ou seja, passei por quase todas as áreas dentro do conservatório. Né? E no ano que vem completo 35 anos de trabalho, e aí a minha chuteira aqui no conservatório, minha carreira no conservatório, ela se encerra. Com muito louvor, graças a Deus, porque foi daí que eu criei meus filhos, né? Minha esposa, que hoje nós temos aí 31 anos de casado, nós começamos a namorar, nós entramos no mesmo dia no conservatório, ela professora de piano e órgão, nós entramos no mesmo dia, 1º de fevereiro de 1991, no dia 23 de maio de 1991 nós começamos a namorar e casamos no final de 94, começo de 95. Desse casamento nós temos 2 filhos, o Matheus, que hoje vai fazer 23 anos, estuda agora em abril, ele faz 23 anos. Minha filha recentemente fez 17 anos. Meu filho está em São Paulo fazendo violino na USP. Minha filha, esse ano, o ano que vem, vai tentar vestibular para psicologia. Gosta muito da música, gosta muito de animais, talvez alguma outra área da saúde também. Mas meu filho está lá, seguindo a representação da família, está fazendo bacharelado, terminou agora a licenciatura em música, no final do ano termina bacharelado em violino na USP. Ele já está participando de alguma orquestra? Sim, toca na orquestra jovem do estado de São Paulo, faz cachê com outras orquestras.
Recentemente, o ano passado, ele fez uma turnê aqui no Brasil com Andrea Bocelli, participou da peça do Gilberto Gil, de uma peça que o Gilberto Gil fez o ano passado. Então, está bem encaminhado, tá bem estruturado, estuda bastante. É um menino que estuda aí cerca de 8 horas por dia violino, né? Então, assim, está bem encaminhado e levando o nome da família à frente. Então, a minha vida é assim, ela foi criada toda dentro da música, e paralelo a isso, em 2018, né, de mais uma das aventuras dentro dessa seara da música, eu era, né, ou seja, a gente fala que dentro da música a gente é torcedor, a gente entra em campo, bate pênalti, corre para defender, bate escanteio, cabeceia, faz gol, assovia, chupa a cana, ainda comemora o gol, né? Então a gente tem que ver isso tudo. Então carrega, monta, desmonta, Aí corre. surgiu a política, né? Surgiu a política E aí, através da exatamente. cultura. Aí, nesse meio tempo, em 2018, em Três Pontas, o prefeito que tinha sido eleito para o mandato que começava em 2017, em 2018 ele renuncia. E o vice dele, que é pego de surpresa, que é o Marcelo Chaves, assumiu a prefeitura e no outro dia, nessa época, eu era diretor do conservatório. No outro dia ele me chama lá e fala assim, Alex, eu tenho uma missão para você, que é assumir a Secretaria de Cultura. Eu falei, você está ficando louco. De jeito nenhum. Não pode esquecer, já tô aqui, ó, tchau, tô indo embora, tchau, Marcelo. Ele falou assim, espera aqui, deixa eu te falar uma coisa. Ontem, até às 4 horas da tarde, eu era vice-prefeito. Às 4h05 eu fiquei sabendo que eu seria prefeito a partir daquele momento, que o prefeito apareceu já com a carta de exoneração já assinada. E eu tive 5 minutos que não me deu tempo de pensar. Ele falou assim, então eu estou te dando 1 minuto para você não pensar. Eu preciso de você. Eu falei, né, mais uma vez a vida me colocando frente a frente com um grande desafio. Eu falei, beleza, então tá bom, Marcelo. Eu vou estudar. E eu falei, não tem tempo de estudar. Eu preciso nomear meu secretariado agora, porque amanhã a prefeitura funciona. E eu não tenho tempo de chegar aqui na prefeitura e não ter prefeito, de não ter secretário, porque está todo mundo exonerado. Então eu preciso de você. Eu falei, tudo bem, você faz um teste. Vamos fazer um teste de 1 semana, 2 semanas, e se você achar que eu tenho gabarito, que eu possa aprender a ser um secretário, você me fala e a gente toca para frente. Se não der, também está super tranquilo. Eu falei, só Uma tem uma semana durou coisa. 6 anos. Uma semana durou 6 anos. Uma semana durou quase 7 anos. E aí eu falei para ele, só tem uma coisa. Eu preciso escolher a minha equipe. A equipe não vai ser política, a equipe vai ser técnica. Então, eu vou escolher a minha galera. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Você escolhe a sua galera. Mas me traga os nomes amanhã. Aí eu passei a noite em claro, selecionei aquelas pessoas que eu achava que eram bem importantes, assim como aqui no conservatório, né? A Tatiane, que é diretora aqui, o Wallace, que é diretor, são diretores, permanecem nessa nova gestão, foram frutos dessa equipe que nós montamos. Então, isso me deu uma segurança muito grande para trabalhar. E apoiado com essas pessoas que foram de extrema importância, nós construímos um trabalho que foi gradativo, né? Saindo de uma baita, de uma tempestade naquele momento, e as coisas foram clareando dia a dia, e aí o que era para ser uma semana, como você disse, durou até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, assim, nós reelegemos o grupo político, né?
o que era então, no segundo mandato, vice-prefeito se elegeu prefeito. Eu saio da Secretaria de Cultura, mas permaneço, pela confiança do prefeito, como o representante legal do turismo de Três Pontas, principalmente na interlocução com o Estado. Então, isso me dá uma autonomia muito grande e uma tranquilidade muito grande para poder fazer essa interlocução Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo e Patrimônio com o Estado. E aí, através disso, essas outras entidades que eu estou à frente hoje. Então é isso, um pouco desse emaranhado aí do que foi, o que é a minha vida até hoje, até os 56 anos, é isso. Né? Então aí vem outras coisas aí que a gente foi assumindo, né? Nesse meio tempo, aí com 2018 também eu assumo uma outra coisa super importante que eu não tinha conhecimento, que era, naquela época, em 2018, chamava-se circuitos turísticos. Né? E o nosso circuito turístico, que era o Vale Verde, que é das d'Água, hoje ele se chama Região Encantos de Minas, ele também estava passando por uma reformulação. E nessa época eu já entro na primeira reunião sendo convidado para fazer parte da diretoria, que mais tarde eu fui vice-presidente, depois assumi a presidência. E estou como presidente até hoje. Então, ali eu cumpri 2 mandatos de vice-presidente, dois mandatos de vice-presidente, e estou cumprindo o segundo mandato como presidente agora. Então, isso foi super importante, porque isso, de uma certa forma, me levou para dentro dessa seara, dentro desse movimento todo, que é a cultura e o turismo em Minas Gerais. Né? Eu saio um pouco da minha cidade, já aí com 14 cidades na época, e aí tendo que já ter essa ligação com a Secretaria de Cultura do Estado. Né? E as coisas foram acontecendo. Né? É uma coisa super engraçada, porque daí, em 2019, né? 2019, 20, vem a Lei Aldir 2021, me fugiu, 21 ou 22, não sei, que vem Aldir Blanc 1. E eu já 22. Estava... 22, né? Aldir Blanc 1. 22. E aí, a Aldir Blanc 1, quando ela chega, que era uma coisa totalmente nova para a secretaria, para o Estado, né? Aquilo tudo era muito novo, como é que seria executado isso tudo lá. A gente começa um ciclo de amizades, uma rede de amizade com os demais gestores, que eram gestores novos também, né? Alguns que provavelmente iriam continuar, outros não iriam continuar, já tinham vindos de uma nova... alguns entraram lá em 2020, né? Outros estavam passando por reformulação, então aquela confusão toda, e nós criamos aí uma rede de contatos. E essa rede de contatos depois virou a Rede de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que é uma entidade sem fins lucrativos, sem CNPJ, sem personalidade jurídica, mas que naquela hora era um apoio gigantesco para os gestores, principalmente os gestores de cultura, que estavam totalmente perdidos de como executar. Então, a gente virou meio que como a gente tinha essa aproximação já com a Secult, então aí a gente estava Flávia Neves, a gente estava Sérgio de Paula, a gente estava Janilton, eu, mais Patrícia Perdigão, Joana, e fomos aos poucos criando essa rede, aumentando essa rede até que praticamente a gente chegou nos 853 municípios. Então a gente passava dia e noite, Gustavo Dutra, dia e noite estudando as leis
fazendo os nossos editais, replicando os nossos editais, ajudando cidades pequenas. Eu lembro que eu ajudava a cidade de Porteirinha, de Manga, lá no norte de Minas, né, que eram cidades que ali não tinham a mínima condição naquela época. As pessoas, os prefeitos, secretários, não queriam executar essas leis, né? Alguns, o recurso era muito pequeno, então foi virando aquele caldeirão. E aí a gente falou assim, gente, se nós não pegarmos para fazer isso, a Secult vai endoidecer e não vai conseguir fazer. E aí nós começamos a apoiar a Secult nesse movimento. Então, paralelo a isso, eu trazia tudo que a gente desenvolvia dentro da rede, eu trazia para a IGR, trazia os gestores de turismo, fazendo contato com os de cultura, porque alguns eram turismo e cultura, outros eram só turismo, outros eram turismo e esporte, outros era cultura e esporte. Então, a gente fazia já um caldeirão com essas pessoas. E fomos replicando isso nas IGR. E aí eu acabo por entrar na rede também e ficar como vice-presidente de turismo na rede de gestores. Então, aí assumo mais uma função. E agora, a FECITUR. E agora, e aí através... Você tem uma presidente bem ativa. Exatamente. Uma coisa foi puxando a outra. E aí, quando o Januário sai, né, que a TT se candidata, a TT me chama para ser o vice-presidente, porque naquele momento eu fazia um papel de conversa entre a rede e a FECITUR, porque naquele momento tinha um ruído muito grande entre as duas. Por quê? Porque as pessoas que estavam na FECITUR achavam que a rede era uma competição. Já existe a FECITUR para conversar com interlocução com os municípios, e eu explicava, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A rede aqui, ela é um apoio para aqueles municípios, principalmente os municípios que não estão federados, que não estão circuitados. E nosso foco, nesse momento, é a cultura, que é levar esses projetos. E se a gente puder levar esses projetos aliados ao turismo, é tudo que a gente precisa. Porque em Minas Gerais não tem cultura separada de turismo e de patrimônio. Se você vai fazer qualquer coisa de cultura em Minas Gerais, você passa obrigatoriamente pelo turismo e pelo patrimônio. E agora pela gastronomia. Então não tem como. Então eu fazia esse papel de interlocução, de apaziguar os ânimos. E eu continuei, quando entro para a FECITUR, justamente com esse papel de ser essa ponte, que ela vem crescendo cada dia mais. Então, a TT deu uma abertura muito grande, o Janilton entende isso como uma abertura muito grande, e eu tenho certeza que vai ser um grande bloco agora, né? Essa união da FECITUR com a rede, até porque a rede não tem intenção nenhuma de ter uma fundamentação de ser uma personalidade jurídica. Porque o dia que ela for personalidade jurídica, depender de verba, ela acaba. Alex, nós já passamos um pouquinho do tempo. Queria que você deixasse uma mensagem a todos aí, todos os gestores da rede e da FECITUR, né? Nos próximos anos aí, o que vai acontecer? Então, Hernani, você viu que eu falo bastante, né? São os anos de sala de aula ensina a gente. Eu fui 22 anos professor também, eu sei como é. Isso, ainda tem isso, professor universitário no UNES também. Eu sei que da meia-noite às 6 agora está dando para fazer, se tiver alguma coisa dá para fazer, da meia-noite às 6. Mas então, Hernani, primeiramente agradecer. Deixei uma mensagem para nós. Né? Primeiramente agradecer a você pela gentileza de me convidar, de trazer um pouco da minha história. Hernani, você é uma pessoa no estado de Minas Gerais extremamente respeitada, né? Onde a gente vai, se fala o nome Hernani, todo mundo Andou demais. É porque anda demais. Então, isso é o que eu falo, né, Hernani? É o que a gente carrega.
dinheiro, essas coisas, eles são importantes na vida da gente, mas eles não revelam o que nós somos. O que revela o que nós somos é o trabalho que a gente faz. E aí eu fico muito feliz de ter esse trabalho reconhecido e fico muito feliz de estar aqui hoje, Deus me oportunizar isso, de estar com você aqui, né, que é uma pessoa admirável, é uma pessoa de extrema respeitabilidade no estado de Minas Gerais e no Brasil todo. Então, o recado que eu deixo aqui, olhando bem no fundo dos olhos dos gestores, pessoas envolvidas, trabalhem a cultura sempre com o coração, trabalhem sempre com a alma. Usem aquilo, tudo que a gente tem, né? Que eu falo que tudo que a gente faz, algumas pessoas falam que é 10% coração e 90% a razão. Eu sempre acho que é 10% a razão e 90% coração. Então, assim, a cultura não tem jeito de funcionar se não for assim. Porque dinheiro a gente nunca vai ter, mas a gente tem uma puta de uma disposição para fazer as coisas, a gente tem muita ideia para colocar em prática e a gente só precisa que as parcerias público-privadas elas sejam fortalecidas cada dia mais para que a gente coloque em prática tudo isso que nós pensamos para a nossa cultura, para o nosso turismo, para o nosso patrimônio, para a nossa gastronomia de Minas Gerais. Viva Minas Gerais, o estado mais importante desse país. É o estado onde tem crescido absurdamente no turismo e na cultura. Então, agradeço aqui a você, agradeço ao Leônidas, agradeço a tanta gente importante que esteve no meu caminho, agradeço, sobretudo, a Deus, ao Padre Vitor, a nossa mãe, que me deram essas oportunidades todas, que abriram tantas portas para mim. Então, eu deixo aqui um beijo muito grande para todos os gestores e me coloco sempre à disposição. Estou aqui sempre para ajudar em prol dessa cultura de Três Pontas, de Minas Gerais e do nosso país. É isso. Beijo enorme. Muito obrigado. E aqui só vem quem faz e acontece. Valeu. Tá? Só quem faz e acontece vem aqui. Porque aqui é para mostrar que é possível. Né? Obrigado, querido. Obrigado. Um grande abraço e boa gestão nas entidades. Obrigado. E no conselho, claro. Um abraço. Então, nós vimos aí o Alex Tiso contando um pouco dessa parte, primeiro da música, né? Que interessante, o Wagner Tiso, o Milton Nascimento, né? Ser dessa cidade de Três Pontas, muito interessante. A família dele também bastante integrada. E também da cultura com o turismo. Até que, enfim, nós descobrimos que um depende do outro. Estão indo juntos, cada dia mais longe. Um abraço a todos, forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.